E eu pensei, não, nenhuma das minhas palavras poderá ser mais eloquente do que as próprias palavras escritas, redigidas pelo professor Olavo de Carvalho. E folheando esse livro, o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, eu encontrei aqui um artigo publicado na data 14 de julho de 2001, chamado Testemunho Proibido, onde ele vai comentar um pouco, acredito eu, sobre o que aconteceu após a sua passagem. Quando ele vai dizer o seguinte, permitam-me ler na íntegra e na totalidade, abre aspas. Um dos trechos que mais me impressiona no Evangelho é aquele em que Jesus, sob a acusação de difundir ensinamentos suspeitos, apela ao testemunho do público. Tenho falado francamente ao mundo, afirma, e nada disse em oculto. Pergunta-o aos que me ouviram. Um dos guardas lhe dá então uma bofetada. Jesus lhe responde, se eu disse mal, prova-o. Se disse bem, por que me feres? A cena do testemunho rejeitado repete-se milhões de vezes ao longo dos séculos. Onde quer que um escritor, um professor, um orador seja acusado de dizer o que não disse, de ensinar o que não ensinou, de pregar o que não pregou. Se nesse momento alega o testemunho público de seus escritos, de seus ouvintes, de tudo que é arquinotório e documentado, isso não o livra da má vontade do juiz iníquo. O simples desejo de provar é tido como insolência. Calem-se as testemunhas, suprimam-se os documentos. O que vale não é a palavra de quem viu, leu ou ouviu. O que vale é a palavra de quem, nada tendo visto, lido ou ouvido, conjetura, suspeita e acusa. A ignorância maliciosa torna-se fonte da autoridade, suprimindo não somente os fatos, mas a simples possibilidade de alegá-los. O que importa não é conhecer, é odiar com intensidade. Esse modelo eterno reaparece diariamente na nossa imprensa, no parlamento, nas cátedras acadêmicas e nas escolas de crianças, quando aqueles que desagradam ao consenso dominante são rotulados de fascistas, se apelam ao testemunho de seus escritos, alegando que jamais disseram uma palavra em favor do fascismo, que o condenaram e que pregaram o contrário dele, terão de dar-se por felizes, se em resposta não receberem uma bofetada, mas apenas um riso de escárnio. No tribunal dos infernos, o escárnio dos canalhas é a prova suprema. Todos os testemunhos, todos os documentos do mundo não valem para impugná-lo, mais probante que ele, só a bofetada do guarda. E assim, meus queridos e amados alunos, acredito eu que vocês vão entender e compreender essa brevíssima passagem, em especial para com o Olavo de Carvalho, no sentido de que a mídia, que tanto critica, acadêmicos, que tanto vilipendiam ou difamam, são indivíduos que pouco leram, quase nada ouviram e muito menos dedicaram-se a conhecer a literatura, a obra filosófica do professor Olavo de Carvalho. Poucas foram as vezes, para ser sincero, quase que nunca, eu me deparei com uma pessoa que criticasse o professor Olavo de Carvalho, que fosse além da caricatura que nos é apresentada, em grande medida, pela mídia e pelos acadêmicos, quando fazem recortes, quando distorcem o que foi dito pelo professor nas suas redes sociais e tomam aquilo como sendo a base do seu pensamento, até mesmo a base da sua filosofia. Que nós, e aqui convido aqueles que, assim como eu, foram impactados positivamente pelas aulas, pelo ensinamento do grande mestre Olavo de Carvalho, que possamos ser um pouco como ele. Não um farol, mas possamos iluminar uma vela. Já me é de bom tom. Se no futuro, acredito eu e espero eu, muito distante, quando não mais estiver entre vós, se as pessoas lembrarem de mim 0,00001%, tal como estão a lembrar do professor Olavo de Carvalho, acredito eu que terei cumprido a minha missão com êxito aqui na Terra de impactar
positivamente a vida das pessoas.